Com certeza você já ouviu a seguinte explicação: é preciso mudar a Previdência porque hoje o que se arrecada é menor do que o que se gasta com o pagamento dos segurados. Além disso, existe o aumento na expectativa de vida do brasileiro, o que provocaria um aumento ainda maior nesse rombo. Mas será isso mesmo? No nosso estúdio de hoje eu recebo o presidente do Sindifisco em Belo Horizonte, Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Eu comecei falando aí do rombo, será que ele existe? Existe mesmo hoje um déficit na Previdência e como é que essa conta é feita, né, para chegar a esse resultado? Bom, primeiramente é importante que se diga que não existe o alegado rombo na Previdência, tal como o governo federal argumenta. O que o governo federal faz é uma falácia, é um truque contábil, porque a Constituição Federal é clara ao determinar a forma de financiamento, como que a Previdência e as aposentadorias devem ser custeadas. E junto com a saúde e assistência, a Constituição determina que a Previdência será financiada por algumas contribuições, que é a contribuição do empregado da empresa sobre a folha de pagamento, sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro e a contribuição do trabalhador, que é descontada mês a mês no seu contra-cheque. Então, o trabalhador paga também pelo seu direito de aposentadoria. Então, o que o governo faz é considerar apenas duas, além de outras. Tem receita sobre concurso de prognóstico, por exemplo, que são as loterias. Uma parte é destinada ao custeio da Seguridade Social. Então, o que o governo faz é considerar apenas duas dessas contribuições e comparar com as despesas e falar que tem um déficit. Então, quando ele fala que em 2015 teve um déficit de mais de 80 bilhões, sim, na verdade, quando você considera todas essas outras receitas, essas outras contribuições que a Constituição determina que deve ser usada para o pagamento de aposentadoria e outras despesas da Seguridade, o superávit aparece de 11 bilhões, sendo que ele era ainda maior nos anos anteriores, já chegou a ser mais de 80 bilhões. Então, pelo efeito da crise, acabou chegando um superávit menor, mas ainda um superávit. Então, tem mais receitas na Seguridade do que despesas. Gabriel, mas regra geral, a nossa Previdência não funciona assim. Os trabalhadores da ativa pagam para os trabalhadores inativos, ou seja, os aposentados. Regra geral não seria isso e aí por isso que essa matemática fica difícil de fechar? Não, isso sim, a regra é assim, a gente tem um sistema de repartição simples em que os ativos pagam as aposentadorias dos inativos. Só que acontece que, mesmo sendo assim, a conta é superavitária. E tanto é superavitária que o governo federal retira 30% através da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, desse dinheiro que deveria ser usado para pagar a aposentadoria, para dar outra destinação, pagamento de juros e outras destinações, outras despesas do governo. E infelizmente, tanto essa própria constatação de que é assim, que os ativos pagos pelos inativos já revelam que, infelizmente, a nossa história da nossa Previdência é uma história de desvios de dinheiro. Por quê? No início, você tinha mais pessoas contribuindo do que aposentados. Inclusive, hoje, quando a gente fala de superávit, o que deveria ser feito com esse dinheiro é justamente guardá-lo, poupá-lo, capitalizá-lo para que a gente tenha esses recursos para pagar no momento futuro, quando a população realmente tiver mais envelhecida, tiver mais inativos do que ativos, que ainda não é o caso. Então, mas como esse dinheiro não é capitalizado, ele é desviado, o governo vê dinheiro sobrando e quer dar outra destinação para ele através da DRU. Então, pelo que a gente percebe, o Sindifisco ele é contra a reforma da Previdência. Existe um outro modelo proposto? Essa reforma não seria necessária? Como é que o Sindifisco vê isso? Olha, o que tem que ficar claro para todo trabalhador é que o trabalhador já paga pelo seu direito de aposentadoria e aquelas distorções que a gente conhecia de pessoas que se aposentavam aos 50 anos, que passavam muito mais tempo recebendo aposentadoria do que contribuindo, essas distorções já foram corrigidas. A gente já passou por outras reformas. Então, hoje, na iniciativa privada, você tem o fator previdenciário, você tem as regras que faz com que não permitem mais que as pessoas se aposentem aos 50 anos, tão cedo assim. O serviço público, você tem idade mínima de 60 anos já. Então, as distorções que existiam, elas já foram corrigidas e previdência é planejar para o futuro. Então, a gente tem que pensar em regras, mudanças que valham para o futuro e a regra mais urgente hoje, a revisão, a mudança que precisa ser feita hoje é estancar esse constante desvio de recursos de dinheiro que deveriam ser usados para pagar previdência, para pagar aposentadoria e que são desviados para outras finalidades, que faz que todo o governo federal tem feito isso sistematicamente. Ô, Gabriel, muito obrigada pela entrevista aqui no estúdio hoje, viu? Obrigado a vocês. Bom, e você aí de casa, se ainda tem dúvidas sobre a reforma da Previdência, envie um vídeo aqui pra gente,
salva lá no nosso WhatsApp. Anota aí na sua agenda. O número é o 983625628. Amanhã a gente vai falar sobre a regra de transição. Acredito que muita gente tem dúvida aí em casa.